tengo el enorme honor de presentar al primer expositor, a don Fabio Moreira da Silva. Don Fabio ya hoy creo que está alcanzando 11 días de acompañarnos en la región. Don Fabio es profesor titular en la Universidad Federal de Labras desde 1996. Trabaja en el Departamento de Ingeniería Agrícola, es especializado en mecanización del cultivo de café. También es docente en la maestría en caficultura de la Universidad Surcolombiana. Ha liderado más de 38 proyectos de investigación, orientado a 83 trabajos académicos y publicado más de 260 artículos sobre el tema, además de 3 libros y 20 capítulos. Es creador de una de las ferias de maquinaria y relacionadas al sector cafetalero en Brasil, Expo Café, y coordinador del Simposio Mecanización Cafetalera desde 1914. Ha sido reconocido con premios de la Sociedad Brasileña de Ingeniería Agrícola y la Medalla al Mérito Cafetalero de la Fundación Procafé. Fundador también de la empresa Ceifa de Innovación en Mecanización Agrícola y es considerado actualmente una referencia mundial en la mecanización de café. Don Fabio, por favor. Buenas tardes a todos. Eu não fico muito à vontade para falar portunhol, mas depois que o professor Zambolim falou, eu falo também. Seja o que Deus quiser. Espero que vocês me entendam. Eu prefiro o microfone. Alô, alô. Agradeço a presença de todos e na pessoa do Dr. Dubon. Agradeço estar aqui, o convite que nos fez para estarmos falando sobre, especialmente, a mecanização da lavoura cafeeira no Brasil. Através, então, do Dr. Dubon, eu cumprimento toda a organização desse evento, que nós separamos para estar falando para vocês. Então, vamos lá. Essa é a Universidade de Lavras, onde eu trabalho há 30 anos exatamente, e desde que eu comecei em Lavras, eu comecei a trabalhar com a lavoura cafeeira. Esta é uma deferência que faço a Deus, por além de ser pesquisador, eu aprendi com Dom Francisco, que sou agricultor de alma, e é uma honra muito grande, porque ser produtor rural é uma bênção. E é assim que a gente vive e vem trabalhando. A missão de produzir alimentos cabe ao homem. A inteligência artificial não é capaz de fazer isso. Pode muito, mas não pode produzir alimentos. E os fatores de produção estão aí. Terra, insumos e trabalho, homem. Não adianta ter os dois se não tiver integrado nesse sistema os hombres. Nós tivemos no final dos anos 1800 a criação do motor de combustão. E quando esse motor foi criado, quando o motor foi criado, precisava saber o que ele era capaz de fazer. E compararam a potência do motor com a potência dos animais de tração. E usamos essa referência até hoje. Então, quando falamos que temos uma máquina, um trator, de 50 HP, significa que essa máquina é capaz de fazer o trabalho equivalente de 50 animais de tração. E quando vamos ver a potência do homem para realizar trabalho, é muito baixa, 0,1 CV. Eu falo que Deus criou o homem para pensar, não somos bons para trabalhar, porque temos baixa potência. Compreende?
Então, hoje nós temos as máquinas para nos auxiliar no trabalho. Desenvolver máquinas é dar competência ao homem para realizar mais e mais trabalho no campo. Em 1850, na Europa, existiam 4 homens trabalhando e produzindo alimentos para apenas uma persona nas cidades. 50 anos depois, com o surgimento do motor, um homem produzia alimentos para ele e mais 4 pessoas em outras atividades nas cidades. Virou o super-homem? Aumentou a potência? Não. Potência das máquinas, auxiliando o homem a trabalhar. Mais recentemente, na Europa, um homem trabalha por 67 pessoas. Na Alemanha, um homem trabalha para 80 pessoas. No Brasil, estamos aqui, mais ou menos aqui, um homem trabalhando para 13 pessoas em outras atividades. Não seria possível isso se não houvesse tratores, se não houvesse implementos agrícolas, se não houvesse ferramentas específicas para realizar o trabalho. Baseado nos salários mínimos, para que a gente possa fazer um estudo de custo, eu coloquei aqui, exatamente o salário mínimo do Brasil, $273, e muito próximo de El Salvador, 272,50, Honduras um pouco maior, Costa Rica o dobro, 3 vezes mais que o Brasil. É um país muito rico. Olha o custo da mão de obra em Brasil. $273 daria uma diária de $11,20 mais os encargos sociais. O homem custaria $16 por dia, o que daria custo horário de $2. Para mim ter 1 HP de potência homem, eu preciso 10 homens. Lembra? O homem tem 0,1 CV de potência. Então, o custo de 1 HP de potência homem me custa $20 por hora. No Brasil, nós conseguimos alugar um trator por $24 a hora, só que ele tem 50 CV de potência. Então, 1 HP de potência máquina me custa 48 centavos. 48 centavos por hora de potência máquina contra 20 de potência homem, braçal. Esse é o primeiro princípio que eu sempre coloco quando falo em mecanização. Não é essa relação exata, mas você mecanizou, o custo abaixa, tem que abaixar. Por quê? A potência máquina é muito menos custosa do que a potência homens. Olha, a população rural sudeste do Brasil, região cafeteira, região de muita canha, região agrícola muito desenvolvida, temos atualmente apenas 4% da população ativa do país em população rural, que trabalha na agricultura, não só em café, mas em toda a agricultura. E somente a cafeicultura do Brasil emprega 565 mil trabalhadores. Não temos essas pessoas todas, não temos mais. E o problema começou em 1995, quando começamos a ter dificuldade de arrebanhar homens para a cafeicultura no Brasil. Essa é a região sudeste. São 156 municípios que produzem café. 156. Cafeicultura. Olha só, nós fizemos um mapeamento das declividades
dos pendentes de toda essa região. E cada pontinho desse é uma lavoura cafeteira em Brasil, na região sudeste. Fizemos uma classe de relação do pendente para a mecanização. 0 a 5, extremamente apta a mecanização, 5 a 10, muito apta, 10 a 15, apta, 15 a 20, moderadamente, e acima de 20, não recomendada tecnicamente. Por quê? É o que recomendamos para os tratores andarem lateralmente até 20% de pendente. E está aí a distribuição. Primeira surpresa que tivemos, 81% das lavouras cafeeiras estão abaixo do pendente de 20%. Então, plenamente mecanizáveis. Mas 19% são cultivos de montanha, que significa muito no Brasil. 19% é uma área ainda muito grande. Olha só, plena mecanização, áreas planas, abaixo de 20%. E lavouras de montanhas, somente em Minas Gerais, 90 mil hectares na região sudeste de Minas. Em todo o Brasil, 760 mil hectares. Pendentes que variam de 20% a 60%, fincas menores que 10 hectares. Esta é uma realidade. Não estamos inventando muito. Os incas já usavam terraças. E por que nós não podemos usar? Começamos o trabalho de terraças no Brasil em 2009. E hoje temos muitas áreas plenamente terraceadas e mecanizadas. Qual o conceito que temos de pendente? Eis aqui um pendente de 20%, a cada 100 metros na horizontal você tem um desnível de 20%, 60%, o desnível seria de 60 metros, 100% de pendente, o desnível é 100 por 100. Nós só temos cafés, lavouras cafeeiras no Brasil até 60%, não mais que isto. Que não é uma realidade aqui para a região. Terraceamentos em cafezais. Olha isso aí, é Brasil. Não é Colômbia, não é Costa Rica, nem El Salvador. Brasil. Temos muitas áreas com pendentes. E começamos os terraceamentos, começamos os terraceamentos em 2005. O produtor David Ferreira começou a fazer espontaneamente em sua propriedade de 8 hectares, variedades catuai amarelo, 37% de pendente. Hoje é uma referência. Quando falamos em terraças, achamos que vamos movimentar muita terra. Não é assim que fazemos. Veja só, para um pendente de 30%, nós não vamos fazer isso, cortar um barranco, um talude de 0,9 metros. Não é assim. O que fazemos é cortar 0,40 metros, 40 centímetros, e tombamos isso para cá, e temos o quê? Uma rua aqui de 1,5 metro a 2 metros, que no final vai me dar uma diferença de desnível de uma rua para outra, de um terraço para outro, em torno de 0,6 metros para 2 metros, que a máquina vai trafegar. Aqui a máquina vai trafegar. Então, o movimento de terra não é tão intrusivo assim, quanto nos parece inicialmente. E se for um pendente de 60%, a mesma coisa. Tiramos em torno de 0,5 metros de talude, barranco, e jogamos para baixo, e aumentamos o nível aqui. E a máquina vai ter 1,5 metro para trafegar. Esse é o conceito que temos usado. E olha aí, esquema de terraços, pendentes de 36%, tratores de 35 a 45 HP, não precisamos para a cafeicultura, para o manejo,
das operações de chapeamento, pulverização, adubação. Tratores maiores que esse, não é necessário. E eu vi muito em Costa Rica tratores de 90 HP. Para quê? Não precisa. Está gastando muito combustível, ocupando muito espaço, e pequenos tratores mais estreitos são o suficiente. A pulverização, atomização, 300 litros por hectare com o trator, você gasta 45 minutos solamente. Com canhão, 400 litros por hectare, usando o canhão, aqui, 5 minutos por hectare. A eficiência da máquina é muito grande. Olha aí, depois de feitas as terraças, nós temos que vegetar, gramíneas, distribuição de cal, 250 quilos por hora, 30 minutos por hectare. Fertilização manual, sem terraças. O homem conseguia fertilizar 200 quilos por pessoa dia. Com terraças passou para 700, 3 vezes mais. Somente por o homem estar andando numa posição nivelada, sem escorregar. Todos esses são benefícios dos terraços. Operação de colheita não foi diferente. Sem terraças, o homem colhia, em média, 300 litros por dia. Com terraço, ele passou a fazer semi-mecanização ou mecanização assistida, passou a fazer 200 litros homem-dia. Um homem, em média, fazia a operação de colheita por 3 a 4 homens, usando máquinas portáteis. Olha aí o custo. O custo reduziu em 50% em relação à operação manual. E a eficiência de campo, rendimento de trabalho, aumentou de 35 a 65, dependendo do tipo de operação. Está aí uma terraça de 40% de pendente. Outra de 60%, o terraço da altura das pessoas de 1,70 m. O que precisamos? Estabilidade de barranco, isso que nos importa, para fazermos os terraços. Aí, construção de terraços. Tratores estreito, mesmo que sejam tratores de esteira. Pequenos tratores, 50 cavalos, 50 HP, fazendo terraços. Tratores de roda estreito, que são tratores de montanha. Terraços terminados. Altura do talude, do barranco, 60 centímetros, 1,5 m para o trator andar aqui e fazer as operações mecanizadas. Lavoura que foi, terreno que foi, primeiro feitas as terraças, depois se fez o plantio. Nota, o plantio, a sembra não é sobre o terraço, não é aqui, é aqui, no talude. É assim que temos feito no Brasil. Olha aí, uma área que eu visitei em 2012, olha em 2013, toda recoberta com gramíneas, toda protegida. Olha aí, manejo de ervas. Temos que fazer o manejo de ervas nos terraços, nas terraças. Tá? Como podemos fazer? Roçadas duplas. Você faz a roçada e joga o material por debaixo das plantas. 22 toneladas de matéria seca por ano, hectare. Pode usar microtratores. Não sou eu, sou mais belo. Compreende? Todos perguntam se sou eu. Não, não sou. Olha aí. Roçadeiras, desbrochadoras, portáteis, triciclos. No Brasil estamos usando muito triciclos em área de montanha. Ah, olha só, largura do triciclo, 1 metro e 90
a 1,20. Dá para entrar nas terraças. Economia, 8 litros de combustível por dia. Gastam muito pouco, um custo muito baixo. Olha aí, pulverização. 15 hectares por dia, capacidade de campo dessa máquina. E é uma máquina de baixo custo. Olha aí, adubos, fertilização, 2 hectares por hora. Então temos muitas tecnologias. E essas tecnologias foram surgindo no Brasil à medida que foi surgindo as necessidades, pequenos empresários montaram fábricas que hoje são grandes. Esse do triciclo faz mais de 5 mil triciclos por ano, exporta para o mundo inteiro. E começou fazendo 1, 2. Esse trabalho nós apresentamos no ASIC, China, que queriam saber o que nós estávamos fazendo em termos de custo. Então nós fizemos o seguinte, baseado no salário mínimo, um homem de apoio na cafeicultura, com encargos sociais, $400, para operar trator, $600, e operar colhedoras de café, $1.000. E não tem operador disponível. $1.000 e você não acha operador disponível no Brasil. Baseado nesses custos, nós definimos 3 sistemas. Sistema manual, todos os trabalhos são feitos manualmente, como era no passado. Sistema semi-mecanizado, homem com máquinas assistidas, máquinas portáteis, fazendo as operações, que seria mais apropriado para a agricultura familiar. E áreas também dependentes. E sistema mecanizado, tratores e colhedoras e implementos agrícolas, sendo usado em toda a lavoura, E aí estão os resultados. Controle de maleza. Houve uma redução do sistema manual, houve uma redução do sistema manual para o sistema mecanizado de 85% de custo. Colheita, redução de 56% de custo. E o que é isto aqui? Máquina arrendada, mesmo assim dá uma redução de 47% de custo. O produtor, o agricultor, compra a colhedora, colhe a área dele e depois presta serviço para os vizinhos. Então, são reduções de custo muito significativas. Usar qual trator? Nós temos tratores com tração somente atrás, 4x2, tratores com tração assistida, tratores 4x4, mas na montanha nós precisamos desse modelo de trator. Tá? Tratores de montanha. Baixo centro de gravidade. Tratores que não se tombam facilmente. Tá aí, colhedoras, diversos modelos, diversos. Esse modelo aqui, nós que desenvolvemos no nosso grupo de inovação tecnológica Ceifa. E hoje ela está lá pronta, engenheiro ambiental. Colheita mecânica e seletiva, a máquina se apresentando. Essa máquina foi validada em 32%, passando aqui, você vê o rastro dela, aqui embaixo. E ainda havia pedregulhos, o termo é esse mesmo, né? Caminho com rocas, aonde a máquina passou. Muita estabilidade, até 30%. Esse é o último projeto que desenvolvemos, é uma máquina para colher mais. Milho? É mais, né? Mais. Tá? Aonde? Ela vai colher maíz na entrelinhas do café. No Brasil se quer plantar maíz e soja nas entrelinhas do café, mas não existe máquina para isso. Nos procuraram e nós desenvolvemos o projeto que já está em teste essa semana no Brasil, devidamente patenteada. Desenvolvemos esse equipamento para medir a força de desprendimento dos frutos do café.
Olha aí, temos aqui um exemplo. Variedade Mundo Novo. Verde é a força do verde ao longo da maturação para a variedade Mundo Novo, que é muito fácil de ser colhida. Vermelho é a força do maduro ao longo da maturação, ao longo da colheita, para a força do maduro. Temos aqui é um momento muito difícil de fazer colheita seletiva. Por quê? Colocamos vibração, o verde sai. Tiramos vibração, o maduro não sai. Precisamos ter um diferencial de pelo menos 3 Newton forças, que daria 300 gramas força, entre o verde e o maduro, para fazer o que sabemos fazer muito bem no Brasil, colheita seletiva. E temos feito isso. Olha o Icatu, que é um café mais duro, que encontra-se aqui. Chega um momento que essa força se distancia. É a hora de começar a colher mecanicamente o Icatu. Aí, cultivo preparado para a mecanização, 2015, não é Brasil. Dom Martin é Costa Rica. Em 2015, a convite do Dom Carlos Fonseca, estivemos na Costa Rica. Não tem mais nada a fazer, é só entrar com a máquina e colher. Isso em 2015. Olha aí. Terraças em 2015. Cultivo em Costa Rica em 2015. Agora sim. Terraça Costa Rica 2025. Terraças com talude, barranco. No plantio certo. A planta, ela não está na terraça, ela está no talude. A máquina vai andar aqui, aonde Dom Martin, esse é Dom Martin, está pisando, e a outra roda na rua de cima. Então ela faz um desnível no sistema de nivelamento. Olha aí, Costa Rica. Então o que tenho a dizer para Dr. Daniel? Começamos pela forma certa. Diagnóstico, para saber o que vamos fazer, e vamos certamente ganhar 5 a 10 anos em relação ao que fizemos no Brasil. Tratores de montanha em Costa Rica. Então temos lá, pendentes de até 20% não precisam terraças. É só considerar o espaçamento que a máquina entre e que o trator entre. Pendentes de 21% a 40% com terraças. Espaçamento 3,5 por 60, 5 mil plantas, se quiserem mecanizar. Essa é a regra número 1. Tá? Fizemos um levantamento. Em Costa Rica já tem 180, 200 hectares como este, pronto para ser colhidos com máquina. Já caberia uma máquina brasileira vir colher aqui. Vamos outro sistema, semi-mecanizado. Declives de 40 a 60 com terraças. Sistema agroflorestal. Por quê? Porque a árvore está aqui, mas está plantada de forma correta. Dr. Ronald apresentou aqui um sistema para fazer a programação aonde vai se plantar as árvores e deixar linhas livres para a máquina passar ou ser colhido de máquinas assistidas. As árvores não mais no meio da rua, não mais aqui. Esse point é meio complicado, tá? Olha aí. Bom, esse sistema serve tanto para Costa Rica como Honduras, como El Salvador. Mesmo não tendo visitado El Salvador, tenho certeza que haveria essa possibilidade. Olha aqui. Sistema semi-mecanizado, espaçamento de 3x1, pendente maiores que 20%, sem terraças, teria que ser com terraças, maior que 20%, tem que ser com terraças, escrevi errado.
Mecanização com tratores, colheita assistida. Essa foto nós tiramos lá no Instituto do Icafé, Honduras. Pendentes de 40% a 60%, com terraças, mesma coisa. Sistemas que vão ser atendidos tanto em Costa Rica, Honduras e El Salvador. Nesse espaçamento aqui, cabe um trator estreito. Tratores de 1,10 m, 1,20 m de largura. Sistemas semi-mecanizados com espaçamento de 2,20 por 1, pendentes mais pequenas que 20, sem terraças, tratores, microtratores, colheita assistida, pendentes de 40 a 60, com terraças, microtratores, colheita assistida. E esta máquina é uma iniciativa do Icafé Honduras para fazer microterraços. Então já temos iniciativa própria aqui da região Centro-América desenvolvendo máquinas. Este é um problema sério. Pendentes de 92, Costa Rica, como acredito ter também em Honduras, El Salvador, só que não existe aqui uma rua definida. Como é que nós vamos fazer terraço nisso? É um grande desafio. Tá? É um grande desafio. Mas se houver ruas definidas, podemos usar as máquinas que estão sendo desenvolvidas para isso. Olha aí o que fazemos no Brasil, microterraças, usando tração animal, res. Acabou meu tempo, acabou. Mais um minutito, estou terminando. O que importa para nós são barrancos estáveis para fazer os pendentes. Essa é uma máquina que estamos desenvolvendo no Brasil para colheita seletiva. Tirar o cereja e deixar o verde. Quero aproveitar, Dom Maurício, e falar um pouco mais para El Salvador. Não tive muito tempo de visitar as lavouras, mas em função do que vem acontecendo em seu país, da iniciativa de governança transformadora, trazendo sobretudo segurança ao campo. Nós temos que pensar em homens que tenham, e mulheres que queiram voltar para o campo e trabalhar no campo. Então se fala muito de agricultura regenerativa. Como que nós vamos tratar isso se os nossos próprios gêneros, filhos, não querem ficar no campo? Temos que primeiro trabalhar no homem, e eles precisam de segurança no campo, boas estradas, eletricidade, internet, água tem suficiente, para que o campo possa ser exatamente atrativo para os homens, todos que queiram trabalhar no campo. Lembra, são muito poucos que querem, temos que cuidar muito bem destes, que querem trabalhar na cafeicultura. Então, Dom Maurício, em respeito a seu presidente, Bukele, coloco o meu conhecimento à sua disposição para compor sua equipe de pesquisa no que for necessário para a mecanização. E faço isso de forma voluntária. Finalmente, um país que leva o nome de El Salvador, és muito abençoado. E como dizia a doutora Vanúzia, tem que ser também muito próspero. Obrigado. Don Fabio, muchísimas gracias.